Mensagem revelada dos céus para o Atalaia de Deus sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Vamos fazer um estudo bíblico para mostrar para muitos irmãos que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas e ficam combatendo contra quem tem conhecimento das Escrituras Sagradas nas redes sociais. Vamos tomar como base para a nossa mensagem uma passagem das Escrituras Sagradas que muitos têm dúvidas destas revelações que Deus tem dado ao irmão Ferreira sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à base da nossa mensagem sobre o nome completo do Filho de Deus. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Entretanto, nem em todos há este conhecimento sobre o nome completo do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. Nem em todos há este conhecimento sobre o nome completo do Filho de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo com todas as letras que há na terra muitos homens com o nome de Jesus. Este homem com o nome de Jesus pode ser um Senhor Jesus. Paulo está dizendo que há muitos Jesus na terra. Agora, para nós, que Deus nos revelou e se comprazeu em revelar o nome completo do seu Filho Jesus Cristo, que não é somente Jesus e nem somente Senhor Jesus. O nome completo do seu Filho é Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos, por não conhecer as Escrituras Sagradas, são ignorantes com as revelações sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Paulo deixa muito claro sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas, e por ele nós também existimos. Mas nem em todos há este conhecimento. Só quem refuta a revelação do irmão Francisco do Ceará é os irmãos que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, que não examinam as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo. Quem lê as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo não vão refutar a revelação do irmão Francisco do Ceará. Irmãos, devido ao tempo que eu passei nas denominações religiosas, que eu só aprendi o nome do Filho de Deus, de Jesus ou Senhor Jesus. Quando Deus me revela sobre o nome completo do Filho de Deus, ou quando ele me revelou, eu questionei com Deus. Porque eu tinha aprendido com as religiões que o nome do Filho de Deus era somente Jesus, ou Senhor Jesus. Eu disse para Deus, eu quero uma prova nas Escrituras Sagradas de que o nome completo do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. Quando eu pedi para Deus me provar dentro das Escrituras que o nome do seu Filho não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, Deus me levou às Escrituras Sagradas em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Agora Deus abriu o meu entendimento, como Ele abriu o entendimento daqueles discípulos de Emaús, para eles entenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Quando eu abri as Escrituras em 1 Coríntios 8, 5 e 6, que examinei, não tive mais dúvidas. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, e não somente Jesus e nem Senhor Jesus. Paulo disse, ficou muito bem esclarecido, muito bem explicado,
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Paulo podia muito bem ter dito: todavia, para nós há um só Senhor Jesus, e não ter acrescentado o nome de Cristo. Para Paulo, o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Mas para os religiosos fanáticos, há um sistema religioso, o nome do Filho de Deus é somente Jesus ou Senhor Jesus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós descobrimos que quem não concordar com o nome do Senhor Jesus Cristo está negando a Cristo. Veja 1 João 2 e 22. Quem nega que Jesus é o Cristo é anticristo. Quem nega a Cristo está negando o Pai e o Filho. Como é o nome do Filho de Deus? Senhor Jesus Cristo. O que está faltando nos irmãos é conhecimento das Escrituras Sagradas. E por não conhecerem as Escrituras Sagradas, negam o nome de Cristo. E assim acreditam no que eles aprenderam com os seus líderes religiosos, que o nome do Filho de Deus é somente Jesus ou Senhor Jesus. E negam o Cristo das Escrituras Sagradas. Muitos irmãos, por não conhecerem as Escrituras Sagradas, não sabem que o Filho de Deus tinha duas naturezas. Como o homem tinha a natureza humana, como Cristo tinha a natureza divina. No dia em que o Filho de Deus foi anunciado para Maria que ela iria ter um filho e que iria se chamar Jesus, com a natureza humana. Lucas 1:31. No dia que o Filho de Deus nasceu, os anjos vieram anunciar para os pastores que estavam no campo. O anjo, porém, lhes disse: não temas, porquanto vos trago boas notícias, é de grande alegria para todos os povos. É que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10 e 11. Jesus, homem, natureza humana. Cristo divino, natureza divina. Eis os motivos da revelação sobre o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que está escrito em João 1, 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Se João não tivesse a unção do Espírito Santo, ele tinha dito que a graça veio por Jesus, ou pelo Senhor Jesus. Veja bem, que quem conhece as Escrituras Sagradas não nega o nome de Cristo. João disse: a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, e não por Jesus ou pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro quando disse: digo-vos que todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Então, quem negar a Cristo aqui na terra, será negado diante dos anjos de Deus, disse o próprio Jesus em Lucas 12, 8 e 9. Irmãos, quem está contra a revelação do irmão Francisco do Ceará, não está contra o irmão Francisco do Ceará, está contra Cristo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. O Senhor Jesus Cristo disse: quem me negar, ele também vai negar esta pessoa naquele dia. Você sabia que negar o nome de Cristo é igual a blasfêmia contra o Espírito Santo? Negar o nome de Cristo é negar o Espírito Santo. É lamentável o povo se identificar como cristãos e ser contra o nome de Cristo. Os irmãos podem me dizer: nós não somos contra Cristo. Se não são contra Cristo, e por que não podem colocar nas vossas igrejas o nome completo, Senhor Jesus Cristo? Se não querem completar o nome do Senhor Jesus Cristo nas vossas igrejas, então tirem este nome do Senhor Jesus das vossas igrejas. Irmãos,
que ignoram a revelação do irmão Francisco do Ceará. Se os irmãos sabem que os seguidores de Jesus Cristo nunca reconheceram o Filho de Deus como Jesus ou Senhor Jesus, todos eles reconheciam o Filho de Deus como Jesus Cristo. Vamos começar pelo apóstolo Paulo, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo não disse que era servo do Senhor Jesus e nem de Jesus. Disse que era servo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, vocês não vão encontrar em nenhuma das cartas de Paulo dizendo que era servo de Jesus ou servo do Senhor Jesus. Paulo diz em todas as suas cartas, Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos ouvir Tiago dizendo de quem ele é servo? Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir Pedro dizendo de quem ele é servo? 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Primeira carta de João 1:3. João disse, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos ouvir Judas dizendo de quem ele é servo? Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. João disse, revelação de Jesus Cristo que Deus deu ao seu servo João para mostrar as coisas que em breve vão acontecer. E as notificou ao seu servo João. Você não encontra nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo dizendo que era servo do Senhor Jesus ou servo de Jesus. Paulo, em nenhuma das suas cartas, ele sauda os irmãos em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Em todas as saudações de Paulo, ele saudava os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja em todas as cartas de Paulo como era a sua saudação. Em todas as suas cartas. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra nenhuma saudação de Paulo em nome do Senhor Jesus. Me respondam, irmãos que estão discordando com a revelação do irmão Francisco do Ceará. Por que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando iam citar o nome do Filho de Deus, só diziam Jesus Cristo, Cristo Jesus ou Senhor Jesus Cristo? Se o nome do Filho de Deus fosse somente Jesus ou Senhor Jesus, os apóstolos tinham dito em nome do Senhor Jesus ou em nome de Jesus. Vejamos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Pedro disse que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Você não encontra Pedro dizendo que o nome do Filho de Deus é somente Jesus ou Senhor Jesus. Vemos em João 17, versículo 3, o Espírito Santo falando na boca do escritor sagrado, dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se o nome do Filho de Deus fosse somente Jesus ou Senhor Jesus, o escritor tinha escrito, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus, ou o Senhor Jesus, a quem ele enviastes. Mas a verdade é que nós encontramos poucas palavras dizendo que Jesus ou o Senhor Jesus. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que iam mencionar o nome do Filho de Deus, mencionavam Jesus Cristo, Senhor Jesus ou Cristo Jesus. Nunca mencionavam somente Jesus ou Senhor Jesus. Irmãos, abram os olhos e vejam as Escrituras Sagradas como base e conduta da vossa fé cristã. O verdadeiro cristão se orienta pelas Escrituras Sagradas e poucas vezes nós encontramos os cristãos chamando o Filho de Deus de Jesus ou Senhor Jesus. Vemos João 1, 16, 17 outra vez.
porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Porque João não disse que a graça e a verdade veio por Jesus ou por o Senhor Jesus? Se o nome do Filho de Deus fosse somente Jesus ou Senhor Jesus, o escritor tinha dito, ou tinha escrito, que a graça tinha vindo por Jesus ou pelo Senhor Jesus. Irmãos, isso significa que as religiões negam a Cristo quando mencionam o nome do Filho de Deus, somente Jesus ou Senhor Jesus. Isso é negar a Cristo. João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 a 23. João disse que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é anticristo. Quem discordar que o nome verdadeiro do Filho de Deus é Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo, é um dos anticristos que tem aqui na terra, porque nega que o verdadeiro nome do Filho de Deus é Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Vemos em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora eu te pergunto, a você que discorda com a revelação do irmão Francisco do Ceará, por que João não disse que se alguém pecar, temos um advogado que se chama Jesus ou Senhor Jesus, como nosso advogado? Veja que João diz que o nosso advogado chama-se Jesus Cristo, o justo. Vamos conferir na primeira carta de Pedro, quantas vezes ele chama o Filho de Deus de Jesus ou Senhor Jesus? Acompanhe comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 25. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 21. Pode ser que na sua Bíblia você encontre Pedro chamando o Filho de Deus de Jesus ou Senhor Jesus. Na minha Bíblia não se encontra nenhuma vez Pedro chamando o Filho de Deus de Jesus ou Senhor Jesus. Todas as vezes que Pedro ia mencionar o nome do Filho de Deus, ele mencionava Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Vejamos Atos, capítulo 3, versículo 1 a 26. É uma história muito bem conhecida de todos os povos da terra. Pedro e João, como foi que disse para o coxo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda? Eu te pergunto, meu irmão, que discorda com o nome completo do Filho de Deus, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo, por que Pedro não disse para o coxo, em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus, anda? Mas disse, em nome de Jesus Cristo, anda. Vemos em Atos, capítulo 16, versículo 16 a 18, como Paulo disse para o espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o espírito maligno saiu dela. Por que Paulo não disse para o espírito maligno, em nome do Senhor Jesus, saia dela? Ou em nome de Jesus, saia dela? Em Atos capítulo 19, versículo 11 a 16. Irmãos, veja bem. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Os milagres que Paulo fazia não era somente em nome de Jesus ou do Senhor Jesus. Quem fazia os milagres era o nome de Jesus Cristo. Tinha uns exorcistas judeus, foram expulsar um espírito maligno e invocaram o nome de Jesus. Os exorcistas disseram para o espírito maligno, em nome de Jesus, saia deste homem. O espírito maligno respondeu para os exorcistas, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E saltando em cima dos exorcistas, prevaleceram contra eles, porque eram 7 homens, filhos do sacerdote. Os irmãos
prestaram atenção a uma coisa, porque os filhos do sacerdote não puderam expulsar o espírito maligno, eles usaram o nome de Jesus. E porque somente em nome de Jesus o espírito maligno não saiu? Irmãos, estão lembrando como foi que Paulo disse para o espírito maligno que estava naquela moça? Paulo disse, em nome de Jesus Cristo, saia dela, e o espírito maligno saiu da moça. Porque os filhos do sacerdote não expulsaram o espírito maligno do homem. Aqui está o segredo, porque os filhos do sacerdote não expulsaram o espírito maligno do homem. Eles disseram para o espírito, em nome de Jesus, saia dele. Se eles tivessem dito para o espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, saia dele, o espírito maligno tinha saído do homem, mas disseram apenas em nome de Jesus. O espírito maligno disse que conhecia Jesus e a Paulo, mas vocês quem são para me expulsar? E se apoderou-se de 2 deles, deixando nu e despido sem roupa. Somente o homem carnal não entende por que o espírito maligno fez isso com os filhos do sacerdote. Porque somente invocou o nome de Jesus para expulsar o espírito maligno. Estes filhos do sacerdote estavam sem a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo. Vejam que eles não usaram o nome do Espírito Santo, usaram somente o nome de Jesus. Por que não usou o nome completo do Filho de Deus, Jesus Cristo? Se eles tivessem usado o nome completo, em nome de Jesus Cristo, o espírito maligno tinha saído do homem, porque este é o nome completo do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Este nome Jesus é um nome comum, que é dado a qualquer homem aqui na terra. Qualquer mãe pode botar o nome de seu filho de Jesus. Nunca se ouviu nenhuma mãe botando o nome de seu filho de Jesus Cristo, porque este nome Jesus Cristo, nenhuma mãe pode colocar nos seus filhos aqui na terra. Não se pode colocar o nome de Jesus Cristo. Eu conheço muitos homens com este nome Jesus, mas Jesus Cristo eu não conheço. Nenhum homem com este nome, Jesus Cristo. Aqui no meu bairro que eu moro, tem um homem com o nome de Jesus, conhecido por Dudu, mas o nome dele é Jesus. A mãe Maria e o seu pai José. Vejam bem, irmãos e ouvintes, filho de José e Maria, mas não é Jesus Cristo, é Jesus. Então, no nome deste Jesus, que não é o Cristo, quem invocar somente o nome deste Jesus está sujeito a ser envergonhados, como os filhos do sacerdote. Foram expulsar o espírito maligno somente em nome de Jesus, e o espírito maligno disse que não saía, conhecia Jesus, mas não saía daquele homem. Somente em nome de Jesus ele não saía, e botou todos para correr. E os que tinham invocado o nome de Jesus, o espírito maligno prevaleceu contra 2, deixando nu despido, sem roupa. Lembrando que não foi só porque eles usaram somente o nome de Jesus, é porque eles também não tinham unção de Deus, mas também não usaram o nome de Cristo. Lembrando que não foi só um que saiu nu e despido, e os outros fugiram apavorados de medo. Talvez vocês digam, o espírito maligno prevaleceu contra os 2 porque não eram servos de Deus e não eram servidores, não eram seguidores dos apóstolos. Não, irmão, não era por isso. No tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra, tinha um povo
que não seguia Jesus Cristo e estava expulsando os demônios. E os apóstolos viram aquilo, ouviram aquela cena e proibiram o homem de expulsar os demônios, porque não era seguidor de Jesus Cristo. Chegaram em casa, na missão, e disseram para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, nós vimos um homem expulsando o demônio em teu nome, e nós o proibimos. Jesus Cristo disse: nunca mais façam isto, porque não há quem faça um milagre em meu nome e depois venha falar mal de mim. Veja nas Escrituras Sagradas, o próprio João dizendo para o Senhor Jesus Cristo que tinha proibido de expulsar os demônios, porque o homem não servia a Deus e não seguia a eles. Veja Lucas 9, 49 a 50, Marcos 9, 38 a 40. Jesus Cristo disse para João que o homem expulsava o demônio em seu nome. Agora raciocine comigo, biblicamente. Como é o nome completo do Filho de Deus? É Jesus? É Senhor Jesus? Biblicamente, o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. Por causa destas coisas, é que nós vamos dizer para os irmãos, por causa destas coisas, ou por causa dessas duas naturezas que Jesus Cristo tinha. Ele era conhecido como Jesus Cristo, Jesus, natureza humana, Cristo, natureza divina. Se você encontrar algum versículo somente Senhor Jesus, o tradutor esqueceu de colocar o nome completo do Filho de Deus. Vamos mostrar um erro do tradutor, Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos versículos 10, o tradutor da Bíblia erra por esquecer de colocar o nome completo do Filho de Deus, que era para ter traduzido ou ter colocado e ter dito, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra. No versículo 11 ele conserta o seu erro de tradução e diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Quem ainda não entendeu sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, se eu mostrar todas as passagens bíblicas sobre o nome completo do Filho de Deus, vocês ainda não vão entender, porque não crê nas Escrituras como inspiração divinas. O apóstolo Paulo nos dá uma dica, porque muitos irmãos não concordam com as Escrituras, que o nome do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. Biblicamente, o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que Paulo diz. Quem é que cega muitos irmãos para não compreender que as Escrituras nos mostra que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo? 2 Coríntios 4, 1 a 7. Está aqui o culpado dos irmãos não concordarem com a revelação do irmão Francisco do Ceará. Este intruso se chama Deus deste século, porque ele cega os entendimentos de muitos irmãos para não concordarem com a revelação sobre o nome completo do Filho de Deus. Agora meditem na revelação bíblica sobre o nome do Filho de Deus. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Para quem é cristão, ou seja, para quem é um cristão verdadeiro, o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo.
todos que discordarem com a revelação do irmão Francisco do Ceará, não está discordando do irmão Francisco do Ceará, está discordando das Escrituras Sagradas. O próprio Jesus Cristo disse em João 5,39, olhou para aquela multidão de gente e disse para eles: vocês estão examinando as Escrituras porque vocês acham que nelas tem a vida eterna? É exatamente o que vocês estão pensando. Nela tem a vida eterna. As Escrituras é quem liberta o homem das falsas doutrinas, o homem dos falsos ensinamentos. As Escrituras é quem nos liberta deste Senhor Jesus das religiões, ou deste Jesus das religiões. Este Senhor Jesus das religiões trabalha oposto ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra, mas não concorda com o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu te pergunto, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês acabaram de ouvir o apóstolo João dizer que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 16. Pedro aqui repete várias vezes que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Dá para os queridos irmãos em Cristo Jesus entenderem que o Senhor Jesus das religiões não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus das religiões, biblicamente, é reconhecido como Deus deste século, 2 Coríntios 4, 3 a 7. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está encoberto para muitos religiosos alienados a uma religião aqui na terra. O Deus das religiões, que é o Deus deste século, cega os entendimentos dos alienados para eles não ler ou não compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Cega os entendimentos dos alienados para que neles não resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo disse: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Veja que Paulo, quando ia mencionar o nome do Filho de Deus, até voltando, ele escrevia Senhor Jesus Cristo, que dá o mesmo, Cristo Jesus, o Senhor. Mas nem em todos há este conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. 1 Coríntios 8, 5, 6, como nós já lemos uma vez, vamos repetir outra vez. Quem discordar que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, nunca mais abra a sua Bíblia na carta de Paulo, na carta de João e na carta de Pedro. Porque Pedro, João e Paulo nunca falaram em nome de Jesus, não em nome do Senhor Jesus. Só falavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Concordam que? Vocês concordam que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo? E não somente Jesus ou Senhor Jesus? É lamentável de se dizer que os anticristos estão no nosso meio, na própria igreja ou congregação que nós congregamos. No tempo dos apóstolos, os anticristos saíam do meio deles. Hoje é ao contrário, os anticristos fazem questão de permanecerem no nosso meio, ou seja, no meio dos cristãos, se passando por cristãos também. Os irmãos sabem o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo. Mais de 90% dos religiosos da terra não são seguidores de Jesus Cristo,
são seguidores do Senhor Jesus, que não é o Cristo das Escrituras Sagradas. Estamos recebendo o sinal para finalizar esta mensagem sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. A partir de hoje, os irmãos não são mais inocentes sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus, biblicamente, é Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, em Cristo Jesus, você já pensou no juízo final? Se ainda não pensou no juízo final, mas crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, leia Mateus 25, 31 a 46. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra o juízo final, onde todas as nações da terra vão estar reunidas na sua presença, ou na presença do Senhor Jesus Cristo, para serem julgados. Quem aqui na terra serviu ao Senhor Jesus Cristo, vai ficar à direita do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Quem serviu ao Senhor Jesus, ou a Jesus, serviu ao Deus deste século, que é o Deus das religiões, vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. De qual lado os amados irmãos querem ficar naquele dia? À direita ou à esquerda? É claro que os irmãos me responderiam que querem ficar à direita. Ninguém quer ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Todos querem ficar à direita. Mas não querem viver aqui na terra servindo ao Senhor Jesus Cristo, crendo no Filho de Deus como Jesus Cristo. Preferem ficar crendo num Jesus ou num Senhor Jesus que representa o Deus deste século. Irmãos, vou dar um pequeno testemunho sobre os irmãos que desprezam o dom que Deus deu a este irmão que está falando através desta mensagem. Fui expulso de uma igreja pelo líder da denominação religiosa, porque ele dizia que a sua igreja não crescia por minha causa. Eu era o culpado da sua igreja não crescer, porque eu pregava uma doutrina que o povo não aceitava, que era a doutrina que o Filho de Deus chama-se Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Aquele religioso um dia fez uma reunião e me expulsou para fora da igreja dele, porque era o que ele achava que precisava fazer, me colocar para fora da igreja para que a igreja dele crescesse, por causa do dom que Deus tinha me dado, que é o dom da revelação. E eu não tenho sido bem aceito pelos líderes religiosos aqui da face da terra por causa deste dom que Deus tem me dado. Querem saber o que aconteceu com esse líder religioso que me expulsou da sua igreja por causa do dom que Deus me deu? Até a sua mulher deixou ele. Toda a igreja foi dispersa. E ele ficou sozinho, até a sua esposa saiu de casa. Embora depois tenha voltado. Mas ele ficou sozinho. Será que eu era o causador da igreja dele não crescer? Por causa do dom que eu tinha? Deus foi justo com esse líder religioso e mostrou para ele que quem é contra o dom de Deus é contra o próprio Deus. Até a sua mulher deixou o tal líder religioso. Ficou sozinho, passando até fome. Não desejo que isso se repita com nenhum dos irmãos que discorda com o dom da revelação que Deus tem me dado. Deus não é vingativo, mas Ele faz justiça com quem discorda com o dom que Ele dá aos seus servos aqui na terra. Se você, irmão, está pensando em discordar com a revelação do irmão Francisco do Ceará sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, e que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, nós temos base nas Escrituras Sagradas, de Mateus ao Apocalipse, de que o nome
do Filho de Deus é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. No Jesus ou no Senhor Jesus das religiões, não confiem neste Jesus das religiões e nem neste Senhor Jesus que uma determinada denominação religiosa professa aqui na terra. Porque nesta igreja, eles têm o nome no púlpito da igreja e na parede, que é em nome do Senhor Jesus. E vou revelar o nome desta igreja para os irmãos. Que tem esse nome, Senhor Jesus, na parede e também no púlpito, Senhor Jesus. O nome desta igreja chama-se CCB do Braz. O Jesus das religiões, até que não é exclusivista, como o Senhor Jesus da CCB do Braz. O Senhor Jesus da CCB do Braz é tão exclusivista que, se os religiosos não vier para a CCB do Braz, não tem salvação nem o direito de entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus da CCB do Braz é tão exclusivista que ele só salva os fiéis da CCB do Braz. Quem quiser se salvar tem que aceitar o Senhor Jesus da CCB do Braz e aceitar todo o sistema doutrinário da CCB do Braz para ter direito de entrar nos céus. Não dá para se conciliar o Senhor Jesus da CCB do Braz com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Você talvez se questione por que o Jesus das religiões e o Senhor Jesus da CCB do Braz não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Não é, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Não temos dúvidas em dizer tudo o que nós estamos dizendo. Não há como conciliar o Senhor Jesus da CCB do Braz e o Jesus das religiões com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. De quem Paulo era servo? Do Senhor Jesus ou do Senhor Jesus Cristo? Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas de quem Paulo era servo. Romanos 1:1, como já dissemos aí atrás. Vamos repetir outra vez. 1 Coríntios 1:1. Em nenhuma das suas cartas ou das cartas de Paulo, Paulo diz que é servo do Senhor Jesus ou servo de Jesus. Paulo diz em todas as suas cartas que é servo de Jesus Cristo. Você não vai encontrar em nenhuma das cartas dos apóstolos eles dizendo que era servo do Senhor Jesus. Tiago 1:1, Tiago diz que era servo de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Como conheceu os anticristos? Todos os servos do Senhor Jesus são anticristos. Porque todos os servos do Senhor Jesus são anticristos. Porque negam a Cristo. 1 João 2:18 a 26. João diz, aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse mesmo é o anticristo. Não se engane com o Jesus das religiões e com o Senhor Jesus da CCB do Braz. Diz o Senhor Jesus Cristo para as religiões e para a CCB do Braz. Vocês me negam todos os dias nas vossas religiões que eu sou o Cristo de Deus. Vocês só conhecem o Jesus que não é o Cristo. A CCB do Braz só conhece o Senhor Jesus, que não é o Cristo de Deus. A partir de hoje, vocês não são mais inocentes quanto ao nome do verdadeiro Deus, o nome completo do verdadeiro Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. Em todas as Escrituras Sagradas, o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Aonde se encontra o Cristo de Deus nas religiões da terra? Respondam quem souber. Revelando o verdadeiro Deus e a vida eterna? Aonde está o verdadeiro Deus e a vida eterna? João nos explica bem direitinho em 1 João 5, 19 a 21. Dá para os irmãos entender? Dá para os irmãos me responderem com base nas Escrituras Sagradas quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Que não é Jesus e nem o Senhor Jesus? João foi bem claro e explicativo. Sabemos que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Guardai-vos dos ídolos, por quê? Deu para os irmãos entender que todo culto que se presta ao Jesus ou ao Senhor Jesus é idolatria. Porque João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque o verdadeiro Deus não é Jesus e nem Senhor Jesus. O verdadeiro Deus, ou o verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Todos os irmãos que questionarem contra a revelação do irmão Francisco do Ceará estão questionando contra as Escrituras Sagradas e contra os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Não venham com a sua ideia teológica dizendo que Senhor não é nome, Cristo não é nome. Se Cristo não é nome e Senhor não é nome, então Jesus também não é nome. Senhor é nome, Jesus é nome, Cristo é nome. Juntando os três nomes, pronunciamos biblicamente Senhor Jesus Cristo, o nome completo do verdadeiro Deus. Eu te pergunto, meu querido irmão em Cristo Jesus, se Pai não é nome, Senhor não é nome, Cristo não é nome, como vocês interpretam Mateus 28, 18 a 20? Jesus Cristo disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo disse que Pai é nome, Filho é nome e Espírito Santo é nome. Quando nós pronunciamos Pai, Filho e Espírito Santo, estamos pronunciando o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Quando nós pronunciamos Senhor Jesus Cristo, estamos pronunciando o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Espírito Santo, Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Se os irmãos querem idolatrar um homem, idolatrem o homem. Chamem Senhor Jesus. Mas se querem idolatrar um homem chamado Senhor Jesus Cristo, agora vocês estão idolatrando o Filho de Deus. E isso é glorioso, você idolatrar o Filho de Deus, não idolatrar um homem com o nome de Jesus e nem Senhor Jesus. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Jesus ou Senhor Jesus? Este ídolo chamado Jesus ou Senhor Jesus não tem nada a se comparar com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o verdadeiro Deus, biblicamente, é Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Todas as religiões prestam culto a um ídolo que tem o seu nome de Jesus ou Senhor Jesus. Todos que pertencerem à obra de Deus aqui na terra não podem prestar culto a este Jesus ou a este Senhor Jesus das religiões. Só podemos prestar culto ao verdadeiro Deus que tem o seu nome reconhecido biblicamente no mundo inteiro, Senhor Jesus Cristo. Então este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus em Cristo seja louvado, o Deus em Cristo seja cultuado para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém.